Pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre choque, tá? A aula de hoje. Lembrando, gente, para inscrever no canal, porque sempre que tiver uma atualização, uma mudança nessas condutas dessas aulas que eu estou passando, eu vou atualizar os vídeos, vou tirar os antigos e postar os mais novos, tá? Curtir e comentar também para ter um feedback, para saber se as aulas estão sendo suficientes e respondendo às dúvidas do dia a dia do plantão, tá bom? E vamos começar a aula de choque. Lembrando que as aulas são integradas, tá? O atendimento ao paciente grave, as emergências clínicas, ela é uma sequência inteira, né? Só, e elas se interconectam, tá? Então, vamos lá, começando a falar de choque. Então, basicamente, a abordagem inicial do paciente grave, vocês vão revisar. Quem já viu a aula, vê de novo. Quem não viu, tem que ver primeiro, tá? Até para ficar uma coisa sequencial, uma coisa coerente, tá? Para o atendimento ser completo. Aí você vai olhar a segurança da cena, ver as vias aéreas, com as medidas que tem que fazer para desobstruir, o briefing, né, o sistema respiratório, se necessário ofertar oxigênio, às vezes até entubar, tá? E chegar no assunto de hoje, tá? Que é o sistema circulatório, quando tem choque, tá? Então vai olhar os pulsos periféricos, perfusão, pele, pressão arterial não invasiva, e se tiver hipotenso, chocado, você vai fazer uma prova de reposição volêmica. Se responder, ótimo. Se não responder, tem que iniciar aminas, em geral a noradrenalina, mas vai ter uma aula só de reposição volêmica e só de aminas posteriormente, tá bom? Mas se isso aconteceu, se o C, nessa abordagem inicial do paciente grave, está alterado, você vai ter que ter todo o raciocínio de choque que a gente vai discutir hoje, tá bom? Disability, que é o D, né, sistema nervoso, e hoje nós vamos focar no C aqui, tá? Então, quando isso alterar, a gente vai lembrar dos conceitos, informações e conhecimentos que a gente passou na aula de hoje, tá bom? Então, vai fazer, depois de estabilizar, vai fazer o ABCD secundário, né, que é a anamnese, caracterizar os sintomas, o início, os fatores agravantes e atenuantes, e o exame físico e reconhecer os sinais lá de choque ou das causas do choque, tá bom? Então, depois de ABCD primário, depois do ABCD primário, estabilizar o paciente, uma anamnese, exame físico cuidadosos e minuciosos, com esses itens aqui, tá? Terminando a ABCD primário e secundário, vocês vão ter isso aqui, gente. Vocês vão ter o diagnóstico prévio, tá? E confirmados. O paciente é hipertenso, diabético, coronariopata, ele fala isso, ele usa medicações para isso. Então, você já vai ter todos os indícios que ele tem os diagnósticos confirmados e muda tudo. Uma coisa é tratar um choque de um paciente que é coronariopata, outra coisa é tratar o choque de um paciente que é jovem, previamente rígido, tá? Então, através da anamnese exame físico, vocês vão ter esses diagnósticos prévios, tá? Diagnósticos sindrômicos, então, assim, o choque em si é um diagnóstico sindrômico e a partir dele a gente define os diagnósticos etiológicos, tá? Assim como tem outros diagnósticos sindrômicos, de espinéia aguda, insuficiência respiratória, dor torácica, dor abdominal, tudo isso é diagnóstico sindrômico, tá bom? Então, você vai também identificá-los. E hipóteses diagnósticas, então são mais específicos. Imaginei embolia pulmonar por causa dessas e dessas características da anamnese exame físico. Aí vou fazer essa hipótese e peço um exame para descartar ou confirmar, tá? É sempre assim que vai funcionar. ABCD primário estabiliza. ABCD secundário, você vai fazer os diagnósticos prévios, os sindrômicos e as hipóteses diagnósticas, tá? Então sempre assim. E hoje a gente vai falar do diagnóstico sindrômico, que é choque, tá? Então, lembrando que choque é uma falência do sistema circulatório, é quando o paciente diminui a oferta de O2 ou aumenta a demanda de O2 e tem uma hipóxia tecidual e celular, tá? Então, esse é o conceito de choque. Quando ele ocorre, se não for estabilizado com ABCD primário, igual a gente já aprendeu na aula passada, e diagnosticado a sua causa, o paciente vai evoluir inevitavelmente para disfunção orgânica múltipla e depois óbito, tá? Então, a gente tem que quebrar essa sequência, essa cadeia maléfica aqui, tá bom? Então, sempre assim, estabilizando o ABCD primário, aí você ganha tempo, vai para o ABCD secundário, faz os diagnósticos confirmados, sindrômicos, hipóteses diagnósticas e pede exames complementares para você fechar, excluindo ou confirmando essas hipóteses diagnósticas, tá? Então, basicamente vai ser isso. Então, as manifestações clínicas do choque, a gente pode dividir em 3 tipos, tá? O pré-choque, ou choque compensado, que vai ser um paciente com leve taquicardia, uma palidez cutânea devido à vasoconstrição, um leve aumento dos níveis séricos de lactato, por exemplo, tá 2,5, 3, então considera nível levemente aumentado, tá? E lembrando que isso aqui é milimóis por litro, tá?
e alterações discretas nos níveis pressóricos, não caracterizando hipotensão, que nós vamos discutir mais tarde, tá? Esse é o pré-choque e o choque compensado, tá? Ficar atento a isso para não passar despercebido. O choque propriamente dito, então o paciente vai ter taquicardia, taquidispneia, diaforese, aquela sudorese fria, quase sempre isso é um problema sério para a gente resolver, tá? Então ficar de olho na diaforese, ver acidose metabólica, lactato aumentado, hipotensão, oligúria, pele fria e pegajosa mesmo, ao invés de só pálida, tá? Então é o choque já estabelecido. Isso acontece depois que os mecanismos compensatórios já foram vencidos, tá bom? E disfunção orgânica, que é a terceira fase do choque. Então vai ter anúria, acidose metabólica severa, uma hipotensão refratária, tem que utilizar altas doses de noradrenalina, dentre outras medicações vasopressoras, tá? E rebaixamento de consciência, podendo chegar ao coma, tá? Isso aqui é tudo que a gente quer evitar. Quase sempre isso aqui é irreversível e evolui para óbito, tá? Então a gente tem que atuar naquelas duas primeiras fases. Então é isso que as manifestações clínicas a gente vai ver, tá? Lembrando de hipotensão, os conceitos das diversas hipotensões. Então, a hipotensão absoluta, quando a pressão arterial sistólica é menor que 90, diastólica é menor que 60, ou pressão arterial média menor que 65. Lembrando que o cálculo da pressão arterial média é pressão sistólica mais 2 vezes a pressão diastólica dividido por 3. Se for menor que 65, a gente caracteriza como hipotensão absoluta, tá? Hipotensão relativa é quando o paciente tem um nível pressórico elevado, vamos supor 180 de sistólica, e de repente está 120, isso é hipotensão relativa, não é que ele ficou normotenso não, tá? Então ficar atento que pode ser um sinal sim de choque. Hipotensão postural, que é a mais precoce que as duas, tá? Ela acontece depois que o paciente está em decúbito dorsal e assume o ortostatismo, e a pressão sistólica cai 20, a diastólica desce, tá? Então hipotensão postural, atenção a ela que é um sinal precoce, em geral acontece naquele choque compensado ou pré-choque, tá? Então é isso. Lembrando, gente, deixa eu voltar aqui, nem todo paciente hipotenso está chocado, tá? Exemplos muito comuns na prática são gestantes, outros mais comuns ainda para a gente que trabalha em emergência, né? Paciente cirrótico e ICC, às vezes portador de ICC, às vezes o paciente está com pressão de 8,6 lá, 8,5, mas perfunde bem, boa diurese, totalmente consciente. Isso é o basal dele, é pela doença de base mesmo e não necessariamente tem a síndrome do choque, tá? Então tem que contextualizar essa questão, tá bom? E uma das coisas que a gente usa muito na prática é a tabela do choque hemorrágico, tá? Lembrando, gente, que a gente está falando de choque ainda sem diagnóstico definido, etiológico, tá? Sem etiologia, sem causa definida. Mas é como a gente aborda. A gente faz o ABCD primário, estabiliza. No ABCD secundário, vocês vão extrair os dados dessa tabela, seja qual for a causa do choque, sendo hemorrágico ou não, tá? Tanto faz. Então, se a maioria dos parâmetros tiver classe 1, o paciente está em pré-choque, que a gente discutiu, tá? Se a maioria dos parâmetros tiver classe 3 ou 4, o paciente está com disfunção orgânica. Ele vai evoluir mal, a não ser que vocês sejam agressivos no seu manejo, tá? Então, assim, apesar disso aqui ter sido feito e designado para trauma, para choque hemorrágico, a gente utiliza sim na prática dessa maneira. O BCC primário estabiliza, no secundário extrai essas informações e dá para te ajudar a definir se é pré-choque, se é choque ou se é disfunção orgânica, tá bom? Então basicamente é isso, manifestação clínica. Só as manifestações clínicas nunca são suficientes para a gente manejar um paciente chocado, tá? Eu vou ter que pedir esses exames aqui. Uma gasometria arterial, que no paciente com choque vai vir um pH menor que 7,35, um bicarbonato menor que 22, constituindo uma acidose metabólica, tá? Um lactato sérico aumentado mais do que 2 milimols por litro ou mais que 18 miligramas por decilitro e uma saturação venosa central menor que 70, tá? Então, sempre pede esses exames aqui, tá? Se tiver acesso central, você pede saturação venosa central. Se não tiver, é só os dois, tá? E vai pedir também pressão venosa central, se tiver acesso central, tá? O normal é de 8 a 12, se tiver entubado, de 12 a 15, porque a pressão positiva da ventilação mecânica aumenta a pressão venosa central, tá? A pressão intraarterial, que ela deve ser utilizada em todo paciente usando aminas em doses mais altas, só que um catéter com heparina, né, heparinizado dentro de uma artéria, tem que ser em ambiente de monitorização contínua, tem que ser no CTI, porque um problema nesse catéter pode levar à isquemia da extremidade ou um sangramento importante, tá? E ultrassom beira-leito, para você avaliar esses dois parâmetros, que é o diâmetro de veia cava inferior. Se a veia cava inferior estiver colabando, né, diminuindo
seu diâmetro na ins ou expiração, isso depende se a respiração é espontânea ou em ventilação mecânica, sugere hipovolemia. Outra maneira é fazer uma avaliação qualitativa da função cardíaca. O próprio ultrassom, você vai ver as câmaras cardíacas. Se tiver umas câmaras cardíacas dilatadas e paredes hipocinéticas, sugere choque cardiogênico. Aí muda toda a minha conduta, eu passo a me basear em aminas, principalmente em dobutamina, tá? Já se as câmaras cardíacas estiverem diminuídas, as paredes hipercinéticas, sugere choque hipovolêmico. Então eu vou incrementar a reposição volêmica do paciente, que vai ter uma aula específica disso, tá? E os melhores parâmetros, né, que são os parâmetros hemodinâmicos dinâmicos, que é o delta-pp e a manobra de elevação de membro inferior. O problema, gente, é que para o delta-pp eu preciso de ter uma pia, o paciente está em ventilação mecânica, está bem sedado, sem competir com ventilação mecânica e com ritmo sinusal. E para a manobra de elevação de membro inferior eu preciso de algum aparelho, alguma coisa que mensure o débito cardíaco em tempo real. E isso não é realidade de nossos pronto-socorros, tá? Então quase sempre a gente fica com esses outros parâmetros aqui que são muito mais acessíveis, tá? E depois de utilizar esses parâmetros, vocês vão também pedir os exames que todo paciente grave, inclusive o choque, deve ter, tá? Que é um pacote laboratorial básico, né? Hemograma, né? Creatinina, potássio, sódio, PCR, coagulograma, raio-x de tórax, quase sempre AP, né? Porque o paciente grave, chocado, em geral a gente não consegue fazer PA e perfil, eletrocardiograma de 12 derivações, BNP dedímero. Todo choque que eu não sei a causa eu deveria pedir, tá? Porque ajuda a diferenciar. BNP vai estar aumentado no choque cardiogênico, dedímero no choque obstrutivo, na TEP, né? E enzimas cardíacas, troponina e CKMB, para tentar fazer um diagnóstico de choque cardiogênico, tá? E suas diversas causas, tá bom? Então a gente deveria pedir esses exames aqui também. Lembrando que esses dois nem sempre é disponível. Se não for, você não pede. Agora, se for rapidamente disponível, é interessante pedir sim, porque vai te ajudar muito, auxiliar muito no diagnóstico etiológico da causa do choque, tá? Então é isso. O próprio ultrassom beira-leito pode facilitar na identificação da causa do choque. Então eu vou fazer janela pulmonar, que são diversas, né? Mas isso já é para uma outra aula, ultrassonografia pulmonar e ultrassom beira-leito, mas eu posso identificar pneumotórax, linha B, sugerindo congestão, até consolidações e derrame pleural, tá? Janela pericárdica, eu posso identificar tamponamento cardíaco e pericardite. Janela hepato-renal, espleno-renal e suprapúbica, líquido livre em cavidade abdominal, pode identificar uma possível causa do choque, tá? E essa manobra aqui, que é a compressão das veias femorais e hipoplíteas com transdutor do ultrassom. Se a veia colabar, tá normal, é esperado, tá? Se não colabar, pode ser que tenha trombo em seu interior e reforçando a possibilidade de tromboembolismo pulmonar, tá bom? Então, o ultrassom beira-leito vai facilitar a identificação das causas do choque. E isso tudo, todos esses exames eu pedi, basicamente para tentar identificar o tipo e a causa específica do choque, tá? Então, lembrando os tipos de choque, né, hipovolêmico, então, hemorragia digestiva, na anamnese, exame físico, ABCD secundário, você vai identificar melena, hematêmese, anemia e, mais raramente, hematoquesia. Aí você pega uma endoscopia digestiva alta, já que você identificou isso na anamnese, exame físico, tá? Na hemorragia digestiva baixa, você vai identificar um paciente com hematoquesia, tá? Pede a colonoscopia, cetacidose, paciente lá com polidipsia, perda de peso, poliúria, aí você mede a glicemia, tá 400, 500, então sugere cetacidose diabética, tá? Pancreatite aguda grave, então vai ser um paciente em geral etilista crônico ou portador de colelitise, evolui com dor abdominal e abdômen superior aguda, de forte intensidade, associada a náusea e vômito persistente, pede amilase lipase. Você é um paciente chocado e tem essas características na anamnese exame físico, a gente tem que pensar em pancreatite aguda, tá? Então é para isso que a gente faz aquela ABCD primária e secundária, desculpa, tá, gente? É para identificar isso aqui, tá? Lembrando que se você não identificar a causa do choque e não tratá-lo, o paciente vai evoluir para óbito, quase sempre, tá? Cardiogênico, então, IAM com supra. Então, o quadro clássico lá de IAM, dor precordial, dispneia, você pede um ECG e vem um supra. IAM sem supra, o ECG não tem o supra, mas pode ter outras alterações sugestivas de isquemia e as enzimas são positivas, tá? Enzimas cardíacas. ICC vai ser um paciente quase sempre cardiopata já conhecido, ou não, tem B3, turgência jugular, edema periférico, hepatomegalia, você pede um eco e confirma a ICC, tá? E arritmias, né? E vai evitar que o bradiarritmia e o eletro é o exame que vai fechar esse diagnóstico. Então, sempre vai tentar encaixar uma dessas coisas que são as causas de choque mais comuns na anamnese exame físico. E o que encaixar, você pede o exame para confirmar, tá? Ou excluir.
Choque distributivo, então choque séptico, é a causa mais comum de longe de choque séptico na maioria dos hospitais gerais, de choque, né? Na maioria dos hospitais gerais. Então, a causa mais comum é o choque distributivo séptico. O paciente vai ter febre, leucocitose, vai ter um foco infeccioso, então você pede hemoculturas, choque por cis, né? Principalmente pancreatite aguda, grande queimado, tá? A anafilaxia, então, em geral, é bem característico, né? Faz uma angioedema, urticária, hipotensão, e tem um fator alérgeno. Neurogênico, quase sempre é TRM, evolui com tetraparesia ou plegia, raramente a compressão medular, por causa tumoral, por exemplo, ou fratura de outra natureza, tá? Mas quase sempre é um quadro traumático e você vai pedir uma ressonância, idealmente, se não tiver uma tomografia, tá? Obstrutivo, VINTEP, né? Uma causa relativamente comum, a gente sempre tem que pensar, e vai vir uma dispneia súbita ou aguda, né? De minutos a horas de evolução. Às vezes pode ser dias, mas vai ter uma dispneia, um fator de risco também, tipo uma imobilidade, um portador de neoplasia, e você pede anti-TC se não tiver contraindicação. Pneumotórax hipertensivo quase sempre por causa de trauma, tá, torácico, e de acidente de punção de acesso central. Então, nesse contexto, um paciente que evolui com choque, a gente sempre tem que descartar pneumotórax hipertensivo. E o diagnóstico é clínico, vai fazer a ausculta lá e vai estar abolido, um hemitórax e vai estar hipertimpânico a percussão torácica, e você vai fazer a descompressão, tá? E tamponamento cardíaco, então vai ter a tríade de Beck, então vai ter lá hipotensão, turgência de jugular, agulhas abafadas. É interessante ter um ultrassom beira-leito, dá para fazer esse diagnóstico, não é tão difícil, e você faz muito mais segurança o diagnóstico e o tratamento, né, guiado, tá bom? Então, sempre diante de um paciente chocado, lembre-se da classificação do choque, dos 4 tipos, e tentem identificar qual dessas etiologias que de longe é a mais comum, então quase sempre, as mais comuns, quase sempre na prática a gente encontra, são essas causas que eu coloquei aqui, tá? Assim como existem as causas mais raras, gente. Então, insuficiência adrenal, um paciente que tomava corticose em dose mais alta e suspendeu abruptamente, um paciente que está há muito tempo com um transtorno de tireoide, tá? Mas, sinceramente, poucas vezes eu vi isso aqui na minha vida, em 15 anos, é raro, tá? Isso aqui já vi algumas, mas também é incomum. Síndrome de choque tóxico, mais comum em crianças, intoxicações, não é tão comum assim, mas não é tão incomum, mas pode acontecer e a gente tem que pensar. Pericardite constritiva, miocardite, dissecção aguda de aorta, então são causas mais raras. Então, se todas aquelas anteriores que eu falei, que são as comuns, não bateu, ou você pediu exames e excluíram, aí você parte para essas mais raras mesmo, tá? Então, em geral, sim que a gente faz e resolve bem, tá? Então, basicamente é isso. E isso é a aula de hoje. Obrigado aí por assistir, e qualquer